bom demais. Vamos deixar quietinho aqui. Dizia nosso saudoso pastor José da Silva Neto: subordinado ao tema, faz a eternidade se alinhar com o natural, e da terra, nós que somos pó, clamamos, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Esta, de fato, é a mensagem desta festa para todos nós que aqui estamos nesta noite. E todos que estão nesse lugar, acredito eu, se pudessem ter lido este capítulo, ele nos traz profundas reflexões. Em primeiro lugar, o livro de Números foi escrito exatamente durante os 49 anos de 40 anos de peregrinação. Alguns datam 39, outros fecham a cifra de 40 anos. E foi nesse período onde houvera muitas perdas. E houve a necessidade de fazer que a contagem do povo em 2 momentos, conforme a ordem dos filhos de Israel, uma no 2º ano, depois do êxodo, e outra do fim da peregrinação no deserto, antes de entrar em Cádiz Barneia, que era a entrada para a terra prometida. E houve aí muita situação, muita complicação, e como eu disse no início, eu aqui me coloco como pastor e não como pregador nessa noite, entendendo 3 situações que aconteceram durante todo esse livro, mas especialmente nesse capítulo, que é o capítulo 11. Ele vai demarcar exatamente algumas situações. Eu já preguei uma vez dizendo que tomássemos cuidado com o perigo da gente se acostumar com Deus. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Muito bem. Se eu pegasse aquela mensagem passada, tá bom o som aí ou tá meio coisado? Tá bom aí atrás? Não tá estridente mais não? Ah, não, né? Se eu pegasse essa mensagem que eu preguei um tempo atrás e trouxesse aqui agora, ela serviria muito bem para identificar a real situação por que passam muitas pessoas na igreja. E é exatamente esse texto que vai dizer que o povo se acostumou muito com Deus. Se acostumar não é positivo aqui, é negativo. Se acostumar ao passo de que um aleluia não bem dado, apenas refratado da nossa voz para fora, está tudo bem, por uma questão de dar satisfação às demais pessoas que nos cercam. Para eu estar na igreja, para o pastor ver, mesmo eu não estando bem fisicamente, às vezes psicologicamente, venhamos e convenhamos, entre você estar bem e não estar bem para adorar a Deus, seria melhor você ficar em casa. Como assim, pastor? O senhor não disse que é melhor vir para a igreja? Aí já é questão de comunhão. Se você está doente, vem para a igreja para ser curado. Mas se você não tem vontade de estar na igreja para adorá-lo, Deus não está nem aí com a sua presença, não está nem aí com o que você vai fazer. Deus então ele é muito ruim? Ele é mau? Não, ele entende perfeitamente. 3 coisas nós observamos neste capítulo. A primeira, o povo estava insatisfeito com Deus. Insatisfeito. Aí você pergunta, por quê? Diga, por quê? Por quê? Porque estavam comendo maná todo dia. Certo? E pergunte, de onde viu o maná? Aponte para cima. Do céu. Deu para entender agora um pouco da situação? Por outro lado, a população já constava de aproximadamente 2,5 milhões, ou 2,5 milhões de pessoas que Moisés, através dos cabeças, estava conduzindo
para a terra prometida. Agora imagine 2,2,5 milhões de pessoas sendo conduzidos dessa maneira. 2 Terezinas e um pouquinho mais. Teresina tem 1 milhão de habitantes, aproximadamente. Você multiplica aí, ou melhor, soma mais 1 milhão, quebra 1 milhão no meio, 2 milhões e meio. Para você mover uma capital, ou não estou colocando aqui em termos geográficos, que cabe muito mais gente na capital, mas era um povo grandioso, móvel, não parava. Aonde a glória do Senhor parava, era sinal de que deveriam parar e estabelecer ali o local de acampamento, porque ainda não tinham chegado em lugar permanente. E aquilo poderia ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, ou imediatamente no dia seguinte. Imagine a organização, a engenharia de tudo isso. E eles não tinham lugar certo. Eles tinham razão para reclamar? Sim. Aqui quem vive de aluguel gostaria de ter sua casa própria. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E quem mais é aperreado da paciência, forrado da paciência, é o marido. Eu não tenho casa. Parece uma canção que todo dia bate, Nós vivemos de aluguel. Imagine o povo dizendo para Moisés: todo dia a gente come maná. Todo dia a gente tem que ficar na expectativa de que Deus mude de ideia e a gente vá para outro rumo. Mas esses infelizes, esses miseráveis, esses murmurentos, que era essa nação desse contexto, não lembravam de uma coisa: por 400 anos, 4 gerações ficaram presas no Egito, debaixo do jugo de Faraó. Eram escravos, sem identidade, sem honra, sem glória, quase mortos etnicamente. Do ponto de vista aí do estudo antropológico, esse povo estava a pique, estava para desaparecer, até que Deus lembrou o texto do hebraico. Não é que Deus tenha esquecido, mas é uma força de expressão que é colocado por tradução, que erroneamente vai ser colocado para nós como Deus lembrou do seu povo. E então Deus levanta um Salvador. Como é o nome desse Salvador? Moisés. A palavra Moisés é do hebraico, Mosheach, significa resgatado, tirado das águas. Certo? Por providência de Deus, existem algumas histórias, alguns concassensos aí, mas vamos direto ao ponto. Tudo começou com este homem, e este homem foi chamado por Deus, foi preparado durante muito tempo no Egito. Se você entender que Moisés era um homem extremamente preparado para o nosso tempo, você então tem razão de pensar assim: ele era. A cultura do Egito é uma base, vamos dizer, uma base fundamental em todos os segmentos, na ciência, na matemática, na engenharia e em muitas outras áreas, na parte de contabilidade, para quem não sabe, certo? E era um povo extremamente objetivo e inteligente, e que sabiam viver no seu contexto. Em outras palavras, era um povo extremamente atualizado das coisas. Dos maiores enigmas que nós temos hoje são as pirâmides do Egito. Como foram construídas de uma maneira tão perfeita, que algumas delas vocês, na maioria, podem colocar folha de papel, medir aqui, medir acolá, e é um desafio à engenharia moderna, ao passo a arquitetura ou engenharia moderna, que dizem que poderia ter sido ETs, e construíram, vieram de outros planetas e construíram aquilo ali. Então há muito mistério que a gente não entende, não compreende, mas eles tinham honra, eles tinham poder, eles tinham administração, eles tinham dinheiro. Era uma sucessão de faraós que eram considerados como filhos dos deuses, certo? E tudo para eles era místico e mítico, de maneira que o faraó era um potentado muito gigantesco e era até adorado. Daí sequenciou-se na história
que os imperadores teriam um dia de adoração até chegar novo. Irmão captou isso e estabeleceu também. De maneira que a gente, voltando no tempo, Deus chama Moisés, estava confortável no palácio, era como um dos governadores, um dos filhos do faraó, irmão do sucessor do faraó, né? Irmão não de sangue, mas foi colocado assim, um príncipe do Egito. A melhor fração de estudo para se entender isso aí, onde Moisés estava situado, é que ele era um príncipe com possibilidades até de superar o filho principal para ser o herdeiro do trono do Egito. E Deus o chama de uma maneira maravilhosa, como a gente conhece. Alguns de nós já tivemos experiências muito lindas, mas quem sabe passar por um desafio que vai ser muito pesado. Um homem que veio do Egito com toda a intelectualidade, com toda a ciência, e de repente Deus coloca um foguinho de nada no matinho verde, e esse mato está lá o fogo, mas não acontece o processo da queima, da combustão ali. Tem fogo, mas não tem queima. E Moisés foi chamado, foi pego numa armadilha que Deus colocou. Foi chamado pela sua intelectualidade para examinar aquilo. A palavra é crivos, tanto para o grego quanto para o hebraico, a ação que ele vai desenvolver em analisar o que é que está acontecendo. A física diz isso, a química diz aquilo. Não tem explicação. Tem que ter uma reação aqui. Não está tendo. Eu estou vendo fogo. Será um fantasma que está nessa árvore? Não estou sentindo cheiro de nada queimando. E aconteceu que ele é pego de surpresa. E o que é que Deus diz para ele? O que é que Deus diz para ele? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás agora é santo. Aleluia. Por quê? Porque a presença de Deus desceu naquele lugar de uma maneira tremenda. Glória a Deus. Primeiro chamado, e ainda vai passar mais 40 anos no Egito para aprender a conhecer Deus, aprender a lidar com Deus, para então ser o homem que vai liderar esse povo, um povo teimoso, um povo vaidoso, um povo besta, como muitos de nós somos, do mesmo jeitinho que tem carne, tem osso, tem dente, certo? Cheio de vontades, como muitos de nós somos, chatos, como nós somos também, povo que gostava do bem bom, e hoje nós estamos na sociedade, apesar de estarmos na capital, apesar de estarmos no Nordeste, no Piauí, que é colocado lá fora, nos outros estados do Sul, como o fim do mundo, e que não é conhecido nem como gente, para alguns. Depois de uns anos, aqui o Piauí teve uma repercussão positiva, mas nós, a maioria que estamos aqui, levante a mão, quem gosta de um bom churrasco? Mesmo que a carne não seja um bom churrasco, mas quem gosta de uma carne assada na brasa, levante a mão. Pai, você gosta de churrasco? Já quer. Aí nós compramos aí na tua casa. Todo mundo aqui gosta de churrasco. Questão número 2. Quem gosta de pizza? Olha aí, parece que superou o churrasco. Quem gosta de um arrozinho? Eu vou já provocar. Calma, não levante a mão. Um arrozinho torrado na casca do alho. Daqui a pouco você bota um azeitinho de coco. Daqui a pouco você bota um feijãozinho verde. Já no final, mistura. Aí vem o acompanhamento lá com churrasco, com a cebolinha, uma Coca-Cola gelada. Maltrata. Aí eu disse: o que você quer fazer, né, pastor? Quer matar o povo? O povo se lembrava das carnes do Egito, se lembrava dos temperos, e é dito alho, poró, entendeu? Cebolas, que eles não comiam somente cruas, mas comiam assadas. Era um povo que estava acostumado também a isso, mesmo na sua limitação dentro do Egito, mas que todo dia pegava a peia nas costas e tinha que trabalhar
forçado e duro, e mesmo assim lembrava da carne. Só que essa geração não era uma geração que conhecia a Eloá, Yahvé, não conhecia Adonai, não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não conhecia. Na verdade, esse povo era um povo que estava sendo misturado com que todos os deuses do Egito. Você tem uma ideia? O próprio Nilo era considerado um deus por causa da sua fertilidade. O faraó era considerado um deus. Então, quando Moisés foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, eu conheço a cultura do Egito, conheço os deuses do Egito, Osíris, Ra, e aí vai, conheço a sucessão dos faraós, conheço como é que vive esse povo lá. Senhor, esse povo não te conhece, me dê agora uma chave, em nome de quem eu irei lá? Porque tem Deus para tudo enquanto é lugar. Em nome de quem? E diga: o eu sou. O eu Tíbio. sou. Tíbio. O que eu sou? É o Deus que resume o passado e o futuro no eterno presente, e que tem poder, soberania, todo-poderoso, acima das forças da natureza, do universo, pois Ele é o Criador de todos eles. Aleluia. E fora dele não há Deus nenhum. Os deuses que estão lá do Egito são obras da imaginação e das mãos dos homens. Deus que salva, Deus que protege, Deus que livra, aleluia, Deus que dá vida, glória, Deus que mata, é o Deus eu sou. Diga essa mensagem para o povo de Israel. Glória. E ele foi, se apresentou para o faraó, disse o que tinha que ter sucedido, e vocês sabem o que aconteceu: 10 pragas, e a última certeira foi exatamente nos filhos primogênitos. E quem foi a grande presa? O filho do faraó. Foi aí que o coração foi quebrantado e foi liberado Israel. Israel agora está peregrinando no deserto. O livro de Números retrata um período então de perdas, onde Deus vai matar literalmente gente que murmura, gerações que não vão entrar, aquela mais antiga, lá na terra prometida. Então é um conflito. Nós temos aqui um conflito: povo insatisfeito com Deus por causa do maná, por causa da ambientação que não estava legal, a peregrinação e várias incursões lá dentro de pessoas que queriam se levantar contra Moisés e contra o próprio Deus. Não se esqueça, a própria irmã de Moisés murmurou contra ele. Arão foi punido, irmão, e os irmãos. E Deus, ao chamar um líder, tem peso. Não é só porque é o pastor Freitas, pastor Dentes, não é só porque é aquele que está na frente da igreja. Eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser presbítero e ficar velho como presbítero. Pastor, de maneira nenhuma. Por isso que eu sou bem desbocado em reuniões lá da convenção e digo, na verdade, minhas opiniões e falo porque eu não tenho sucessão pastoral. Eu não pedi para ser pastor. E aí agora eu entendo por que Moisés, ao ser pressionado pelo povo, o povo pedindo carne, pedindo um menu diferente, agora ele chega para Deus: fui eu que pari esse povo. Olha a rebeldia de Moisés. Deus, se fosse eu tinha matado Moisés naquele momento. Foi eu que tirei esse povo para andar no deserto. Foi eu que prometi para esse povo ir para a terra prometida. E lá vem a acusação contra Deus. E a ira do Senhor ainda não se acendeu contra Moisés. Se acendeu contra a murmuração do povo. Porque Deus tirou com o braço forte o povo, protegeu dos inimigos, mostrou a sua glória, que de dia era uma coluna de nuvem e de noite era uma coluna de fogo. As nações que estavam além do ponto geográfico onde Israel estava mandavam mensageiros
centenas de quilômetros, para ver onde estava o povo, porque se fosse passar por dentro, eles estavam tudo com medo, por causa do que Deus fez no Egito. A nação do Egito era o potentado maior e foi abalado por um Deus desconhecido por 400 anos. E de repente esse Deus aparece e levanta a figura máxima de representação lá do Egito, que estava lá, que era um israelita, era um judeu, mas estava com a cidadania egípcia. Quem? Moisés. E agora coloca ele numa nação numerosa para ser um líder. E esse líder agora sente nas costas, como eu sinto no campo, como o presidente da convenção sente, como o pastor de uma igreja local sente. Mas Deus está ouvindo o clamor de cada um de nós. Aleluia. O problema aqui é que o povo foi desaforado, prepotente, ingrato. Aí quando o tema diz aqui, faz a eternidade se alinhar com o natural e da terra, nós que somos pó, clamamos até que o Senhor venha, eu vou clamar, parece que não tem nada a ver com esse tema que vocês colocaram. Não tem nada. Quando a gente vai fazer uma hermenêutica do texto, a situação traz para um conflito, e aí Deus é provocado por este povo, e Deus diz assim: vocês querem carne? Eu vou dar carne. Vocês vão ter carne durante um mês, batido. Um mês vocês vão comer carne, vão sair pelos dentes, vai sair pelas narinas, vão ficar empanturrados. E Deus mandou uma praga que matou milhares deles. E esses murmureiros, que estavam acostumados com a presença de Deus, foram mortos. Eu vi uma gravidade imensa aqui. A igreja atual não sabe com que está lidando. É uma igreja de centenas de anos após isso daí, milênios após, 2000 anos depois de Jesus vir a esse mundo. Nós somos herdeiros da igreja primitiva, nós não temos nada a ver com o povo de Israel. Nós conhecemos a história, nós não seguimos a linhagem desse povo no sangue, mas nós incorporamos algo no nosso coração que diz lá nos Salmos: ore pela paz em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Ore pela paz. E a gente abençoa Israel, ora por Israel, porque é um povo da promessa. Um dia esse povo vai ver o Senhor vindo do jeito que Ele quer, mas até lá eles têm passado por muitos sofrimentos. Quando Jesus aparece para se revelar no contexto lá, eles rejeitam Jesus, porque a perspectiva de espera não era a maioria dos servos sofredores de Isaías 53, mas das profecias relacionadas que ele marcharia sobre os inimigos de Israel, restabeleceria o reinado, sentaria no trono e governaria com todo o povo de Israel. Mas não foi assim entendido. Então eles desprezaram ao Messias. Mas João, no capítulo 1, versículo 12, faz um alerta vindo do próprio Deus. A todo ele veio para o que era seu, o povo de Israel. Mas os seus não receberam. Ele veio com uma figura patética, um Jesus. Jesus é o nome sobre todo mundo. Calma, você não está entendendo aí a situação. Jesus, ou Bar Jesus, ou bem Jesus, era um nome muito conhecido, nome comum, tinha demais. Não se trata desse nome em si, mas o nome que foi dado acima de todo nome para ele: Emanuel, Deus conosco, Yahvé, o Senhor, aquele que é o Adonai, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que foi encarnado nesse receptáculo, nesse corpo humano, que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e na virtude dele mesmo, ele disse: toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E eu vejo uma grande lição. A igreja atual desse contexto, ela é culpada
no tribunal de Deus, como foi culpado os israelitas, porque Deus está em nosso meio e você não percebe. A glória de Deus está dentro de nós e você não percebe. A unção de Deus está sobre nós e você não sabe ou não quer saber. O Espírito de Deus habita 24 horas dentro de você e você não faz nada, só murmura, reclama que a vida é ruim, que é pobre, que é isso, que é aquilo outro, que o pastor não presta, que o supervisor não presta, que o auxiliar não presta, que o trabalho não vai bem. Antigamente não era assim. Antigamente a igreja primitiva vivia em singeleza de coração. Sabe o que é isso? O nivelamento do púlpito para o auditório era dessa maneira. Não havia um degrau superior. Não havia uma questão de dizer assim, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou missionário. Vocês devem ter muita reverência, gente. A igreja reverencia de certa forma, respeita-se, mas havia um nivelamento. Singeleza aí significa dizer algo que não tem malícia, algo que tem carisma, algo que tem atração, algo que não tem aquela preocupação da gente estar querendo ser amigo de fulano, porque fulano tem um carro melhor do que o outro. Não, vou ser amigo daquele ali, porque eu disse daquele é melhor, eu vou tratar ele melhor. Não, todos eram iguais. Sabe por quê? Porque todos reconheciam que esse aqui podia não falar direito, mas tinha o sangue de Jesus e o Espírito Santo dele. Esse aqui que é doutor, tem Jesus na vida, mas não é besta, não é exaltado, foi escravo de Jesus Cristo, foi levado à cruz, o serve e tem seu nome escrito no livro da vida. A igreja então estava nivelada. Vem algumas deformações depois. A igreja começa a entrar numa outra situação. E de lá para cá, nós experimentamos muitas mudanças. E nós temos uma igreja que Deus está batizando ainda com o Espírito Santo. Deus está salvando. A Assembleia de Deus é conhecida no mundo inteiro como a igreja que ainda prega, apesar da igreja quadrangular ter pego isso aí para ela, mas ela anuncia que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus voltará. É considerado ainda o maior movimento pentecostal da história e ainda está em plena evidência no aspecto de status quo, situação definida na sociedade. Ninguém derruba a Assembleia de Deus, mas o que é que a gente vê em muitas Assembleias de Deus? Parece que Deus não está nela e o Espírito de Deus habita dentro de nós. Parece que o batismo com o Espírito Santo deixou para lá, muita gente não quer. Os dons espirituais, muita gente não usufrui e vive na pendenga, vive numa miséria, e daqui a pouco vão reclamar de Deus. E Deus, o que ele diz? Eu já dei o que vocês queriam, o que vocês precisavam. Não é nada não, senhor. Mas existem pessoas como o Zé Gonçalves, o pastor Zé Gonçalves uma vez disse. Está gravando aí, tá? Tá mandando.